Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu darei para você uma super aula focada para concurso público sobre a teoria clássica da administração de Fayol. Então, tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, vou fazer você conseguir acertar no mínimo 90% das questões de teoria clássica da administração que vão cair na sua prova. Então, vamos direto ao ponto. Vamos começar aqui nossa aula. Teoria clássica da administração. Lá vamos. No início do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a respeito da administração. Um era um americano, Taylor, e desenvolveu a escola da administração científica, o aumento da eficiência da indústria através da racionalização do trabalho. O outro era um europeu, Fayol, e desenvolveu a chamada teoria clássica, preocupado em aumentar a eficiência através da estrutura e disposição dos órgãos componentes das organizações e suas interrelações. Estas duas orientações juntas formam então o que chamamos de abordagem clássica da administração ou tradicional da administração. Por que eu estou falando de Taylor em uma aula que é sobre Fayol? Muito simples, porque quando cair na sua prova vai falar sobre os dois. E para você entender melhor a teoria clássica da administração, que é de Fayol, você tem que entender um pouco também sobre a administração científica de Taylor. Ambas fazem parte do que chamamos de abordagem clássica da administração. A abordagem clássica da administração é a junção da administração científica com a teoria clássica. Lembrando que a administração científica ela dá ênfase em quê? Nas tarefas. E a teoria clássica de Fayol dá ênfase na estrutura. Sem brincadeira nenhuma. Essa é uma das questões que mais cai na sua prova. Perguntando a diferença da administração científica de Taylor para a teoria clássica de Fayol. No canal aqui já tem uma aula completíssima com várias questões sobre a administração científica de Taylor. Então você pode assistir essa aula tranquilamente, essa daqui, sobre a teoria clássica da administração. E assim que terminar ela, vá assistir a aula sobre a administração científica de Taylor. Beleza? A teoria clássica de Fayol, ela dá ênfase na estrutura. E a administração científica de Taylor dá ênfase nas tarefas mesmo, do operário. E o que é ênfase na estrutura? É da estrutura da fábrica. A visão da administração científica de Taylor é uma visão de baixo para cima. É uma visão que quer resolver primeiro na fábrica as tarefas e vai aumentando assim, do operário, vai para o gerente e vai para o dono. Operacional, tático e estratégico. Já a teoria clássica de Fayol, ela é diferente. Ela dá mais ênfase à teoria de administração dela, fala que primeiro devemos começar com quem? Com o dono da empresa, depois a gente vai para os gerentes e depois vamos para os operários, que no caso é uma visão de baixo para cima. E você vai ver, cara, como isso daqui é cobrado bastante. Só com essas informações aqui. E eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Então, pausa o vídeo e tenta responder. Pausou? Respondeu? Vamos aqui. Nos primórdios do século XX, iniciou-se a abordagem clássica da administração, desdobrando em duas orientações diferentes e até certo ponto opostas entre si, mas que se complementam com relativa coerência. De um lado, a administração científica, de outro lado, a teoria clássica. A partir dessa proposição, marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo, e em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. ênfase na estrutura é a principal característica da administração científica. Como nós vimos anteriormente, quem dá ênfase na estrutura não é a administração científica, e sim a administração
clássica. Então essa daqui a gente sabe o quê? Que tá falso. Se essa daqui tá verdadeiro, então a gente já sabe que não é a alternativa B. A administração científica foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir dos trabalhos de Fayol. Corretíssimo, corretíssimo. Na verdade, não. Na verdade, isso daqui tá errado. Quem fez a administração científica foi Taylor. Uma dica muito boa que eu dou aqui para vocês lembrarem é que, tipo, o T de científica começa com o T de Taylor. E também a administração científica dá ênfase em quê? Nas tarefas, que começa com T também. Então essa daqui, ó, tá ok? Tá errada. Porque a administração científica começou a partir dos trabalhos de quem? De Taylor, não no de Fayol. Então essa alternativa aqui é falsa. E essa é falsa. E essa é falsa. Então essa daqui que tá falando que a segunda alternativa é verdadeira, está ok? Está errada. A preocupação da administração científica era aumentar a eficiência no nível operacional, isto é, no nível dos operários. Correto. Como eu disse para vocês, a administração científica ela tem uma visão de baixo para cima. Ela tem uma visão que primeiro devemos aumentar a eficiência dos operários para depois aumentar com o recorrer do tempo, dos gerentes até dos donos. Então, se essa daqui é verdadeira, a que está falando que é falsa está errada. No caso, a alternativa C. Na hora da prova, você já poderia marcar a alternativa A sem medo. Mas vamos descobrir aqui porque essa daqui de baixo é falsa. A abordagem da administração científica é uma abordagem de cima para baixo. Errado. Como eu disse para vocês, a abordagem da administração científica ela tem uma visão de baixo para cima. Começa do operário e vai crescendo. E a da administração clássica, que é a de Fayol, é uma administração que começa dos donos da empresa e vai descendo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos aqui para mais uma questão. Gente, não liga não que essas ordens aqui a questão dos números das questões aqui tá errado. Foi erro de digitação. Nós vamos começar. Assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas da frase abaixo. Com o surgimento da abordagem clássica da administração, houve um desdobramento em duas orientações diferentes, mas que se complementam com relativa coerência. De um lado temos, com ênfase nas tarefas, como eu já disse para vocês, é aquela dica, né? Tarefas de Taylor. Então já sabemos que essa primeira parte aqui é Taylor, porque quem dá ênfase nas tarefas é T com T. T, Taylor e T na parte científica. Então não é teoria clássica. Também não, aqui embaixo também não é teoria clássica. E aqui embaixo é administração científica. Só que sabemos que é T científica, é T de quê? T de Taylor. Da T de quê? Tarefa. Então também não é Fayol. Nesse caso aqui, se você já soubesse a primeira parte aqui, você já conseguiria marcar a alternativa correta. Do outro lado, temos a com ênfase na estrutura. Quem dá ênfase na estrutura é quem? Fayol com a administração clássica. Cara, como vocês podem ver, o conteúdo que eu mostrei anteriormente para vocês se encaixa perfeitamente do que é cobrado. Então confia no meu trabalho que eu consigo fazer você passar nessa prova. Eu consigo você acertar o maior número máximo de questões possíveis. Beleza? Então confia que vai dar certo. A abordagem clássica da administração é desdobrada em duas orientações diferentes. Aí você deve estar pensando, já que só é a mesma questão novamente. Não, é outra questão, mas como vocês podem ver, as bancas têm um jeito específico que elas ficam cobrando
essa questão. E eu mostro para você aqui que literalmente o que eu mostrei para você anteriormente é o que realmente é cobrado. Beleza? Então confia, cara. Pausou o vídeo, tentou responder? Vamos responder essa questão aqui. A abordagem clássica da administração é desdobrada em duas orientações diferentes. Então vamos ver aqui. A administração por objetivos é raríssimo. Como sabemos, a administração clássica, a abordagem clássica da administração, ela é tanto a administração científica como a administração clássica. Então nada a ver aqui a administração por objetos, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Administração científica, administração clássica. A primeira com ênfase nas... Vamos ver aqui, porque aqui, nessas duas aqui, tem tanto a administração científica, teoria clássica da administração, e também tem uma administração científica. E no caso aqui a gente tem que saber qual é qual, porque uma dá ênfase nas tarefas e outras dá ênfase na estrutura. Aqui tá falando que a primeira dá ênfase em quê? Nas tarefas, porque é T de tê-lo e T de científica. E a administração clássica dá ênfase em quê? Na estrutura. Alternativa C. Parabéns, tá vendo aí que você tá conseguindo aprender? Confia, confia, confia. Só bora. No que se refere à teoria geral da administração, marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo, e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Para a teoria clássica, a estrutura organizacional é analisada de baixo para cima das partes para o todo. Como a gente viu anteriormente, o que é analisado de baixo para cima é a teoria científica, não a teoria clássica. Então essa alternativa está o quê? Está errada. Então a gente sabe que não é nem a B e nem a D. Então a gente sabe que essa daqui é falso. Porque no lugar de ser teoria clássica, seria o que? Administração. Teoria o quê? Científica. A administração científica preocupava-se com a divisão do trabalho no nível operário, fragmentando as tarefas deste. Correto. As duas aqui estão com V, então a gente não elimina nenhuma. A teoria clássica preocupava-se com a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização. Alternativa correta. Então nossa resposta é alternativa C. Você poderia me explicar o porquê a alternativa C é correta? Sim. O que seria nesse caso aqui com a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização? A teoria clássica, que eu vou abordar aqui mais pra frente, mas já explicando para você um pouco, ela tem um tipo de organização que se chamava organização funcional. Isso quer dizer que o quê? Quer dizer que na organização funcional, a organização em si, a empresa, ela era dividida por setores. Como assim por setores? Por exemplo, na sua empresa, existe a parte de quê? De RH, que é a parte de recursos humanos. Existe um grupo específico daquela empresa, que é a parte de recursos humanos. Também tem o quê? Também naquela empresa tem o quê? Tem a parte da parte de atendimento ao cliente. Quer dizer que a empresa é dividida com vários bloquinhos diferentes, com vários assuntos diferentes, tá entendendo? Da empresa. Quer dizer que a parte de quê? De nível de organização funcional. Na sua prova, você perguntar qualquer coisa, é só marcar o quê? Organização funcional. E se você quer saber o que é organização funcional, resumidamente aqui, a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização.
quer dizer que vai fazer o quê? Vai dividir os órgãos daquela empresa, setor por setor, dividido por assunto. A obra de Fael. Daqui a gente vai aqui abordar durante nossa aula, que são o quê? As funções básicas da empresa, conceito de administração, proporcionalidade das funções administrativas, diferença entre administração e organização e princípios gerais da administração para Fayol. As 6 funções básicas da empresa segundo Fayol. É muito importante aqui que você saiba, não, essa parte daqui de baixo é cobrado. Então é muito importante que você saiba, mas o que é mais cobrado é essa daqui, ó. O prever, organizar, coordenar e controlar. É o famoso POC3. E é importante que você aprenda o quê? O significado de cada um desses daqui, ó. O prever, organizar, o comandar, o coordenar e o controlar. Beleza? Então vamos aqui para nossa aula e vamos saber as funções básicas da empresa. Temos as funções técnicas, temos as funções comerciais. As funções técnicas, como vocês podem ver aqui, é a parte de produção. Temos as funções comerciais, que é a parte de compra e venda. E pelo incrível que pareça, é perguntado em algumas provas o significado de cada uma dessas funções aqui. Então é importante que você saiba. As funções financeiras, procura e gerência de capitais, mas como vocês podem ver, só pelo nome dá para a pessoa desenrolar durante a prova. Funções de segurança, preservação dos bens e pessoas. Pelo incrível que pareça, essa parte aqui é bem cobrada também. Essa parte aqui, essa função de segurança é bem cobrada. Preservação de bens e pessoas. Funções contábeis, balanços, inventários, registros e custos. Eu diria que geralmente na prova também eles botam assim para confundir você a parte de as funções financeiras com as funções contábeis. Eles trocam na hora da prova para que você se confunda. Tem as funções administrativas aqui também. Coordenam e sincronizam as demais funções. Geralmente na prova vai perguntar: as funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções? A teoria clássica da administração de Henry Fayol, como seu fundador, Fayol salienta que toda a empresa apresenta 6 funções. É correto afirmar que a função de segurança relaciona-se com compra e venda e permutação, controles, inventários, registros e etc., produção de bens e serviços, proteção e preservação dos bens e das pessoas. Por isso que eu disse para você que é bom você ter uma boa noção do que significava anteriormente cada uma daquelas funções. Mas como eu ensinei para você aqui, eu creio que você não esqueceu, você sabe que a alternativa correta é a alternativa D. Vamos aqui para mais uma questão. Fayol define o ato de administrar como sendo prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É muito importante. Um dos mais cobrados aqui é essa parte aqui, o prever, organizar, comandar e controlar. Isso daqui é bem mais cobrado do que essa daqui, do que essa parte aqui. É muito importante que, tem um pouco tempo de estudo. Cara, dá mais ênfase nessa parte aqui, beleza? Estes elementos constituem o chamado processo administrativo. São pertinentes a todas as áreas e níveis da administração da empresa. Ou seja, todo chefe, gerente ou diretor desempenha atividades ligadas a estes elementos. Não devemos confundir funções administrativas com direção da empresa. As funções administrativas, segundo Fayol, são previsão, organização, comando, coordenação e controle. Geralmente também, eles, para confundir você, eles misturam
esses daqui, esses 5 aqui, com, com algumas coisas bem nada a ver. Vamos dizer, tem o nome aqui previsão. Eles pegam o previsão e botam a palavra planejar. São bem parecidos, né? Mas são diferentes. E eles botam isso para você errar a questão. Tem lá, diga quais são as funções do administrador segundo Fayol. Então é muito importante que você saiba aqui quais são e o que significam cada um. Que é o famoso POC3. Você não viu. Então, para esclarecer as funções da administrativa, em Rafael define o ato de administrar envolvendo 5 elementos da administração. Então, como vocês podem ver, eles ficam mudando, né? As palavras aqui. Geralmente na prova, quando cai sempre vai ser assim. Mas se você já soubesse aquele bizu que eu disse para você, aquela dica, que é o famoso POC3, que é uma palavra que começa com P, outra com O e 3 que começa com C, você já saberia que não é a alternativa B e nem a alternativa A, porque ambas têm o quê? Tem a palavra executar. E nesse caso aqui, como vocês podem ver, essa parte aqui, ó, também tá igual. Mas o que muda é essa primeira parte aqui, o prover e o prever. Por isso a importância de você, além de saber o bizu, saiba também quais são esses componentes. E nesse caso aqui, a gente sabe que é o prever e não prover. Então, a alternativa é a alternativa C. Lembrando, galera, que se você, no caso, está aqui nessa aula, deve estar pensando, nossa, é muito conteúdo. Como eu vou lembrar disso? Então, eu indico para você o curso Memorizando a Administração, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. É um curso específico para você que estuda administração ou que vai fazer concurso para administração da área de concurso público, ou a parte que também cai legislação, também serve. É um curso focado em memorização para a parte de administração, para que você estude tudo isso daqui, ó, e não se esqueça. Então vai no link da descrição, participe. Caso você não goste, você tem 7 dias de garantia, mas cara, vale muito a pena mesmo. Beleza? São mais de 1000 alunos. Então vamos para lá. Funções universais da administração. Então aqui geralmente também cai na sua prova perguntando o que cada uma significa. Como eu disse para você, o PLC3. Ah, por que você fica falando então PLC3? Para que você consiga memorizar. Isso daqui é muito importante. Isso daqui é uma das partes mais cobradas de teoria clássica da administração. Então, previsão, avaliação do futuro e aprisionamento em função dele. Unidade, continuidade, flexibilidade são os aspectos de um bom plano de ação. Organização, proporciona todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa e pode ser dividida em material e social. Comando, leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais. Coordenação, harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu trabalho e sucesso. Sincroniza todas as ações em suas proporções certas e adapta os meios aos fins. Controle, consiste na verificação para certificar se todas as coisas ocorrem em conformidade com o plano adotado, as instruções e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e os erros no sentido de retificá-los e prevenir a recorrência. Como isso cai na prova para você? Pronto. A função previsão tem isso daqui. Avaliação do futuro. E a organização tem isso daqui. Proporciona todas as coisas úteis no funcionamento da empresa. Beleza.
que eles vão fazer? É trocar. Vamos falar que não, vamos falar que organização tem isso daí que a organização fica com a parte de avaliação do futuro e vão falar que a previsão proporciona todas as coisas úteis. Eles vão ficar meio que trocando. Então é muito importante que vocês saibam os significados. Como eu disse para você, esse eu disse é porque realmente, Caio, o que eu ensino para você realmente é o que é cobrado. Então, vamos aqui. Correlacione as funções do administrador definidas por Henry Fayol, fundador da teoria clássica, e a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Pausa o vídeo e tenta responder. Respondeu? Vamos ver a resposta. Alternativa C. Para Fayol, existe uma proporcionalidade da função administrativa, ou seja, ela não é exclusividade da alta direção, mas é distribuída proporcionalmente entre todos os níveis hierárquicos. A administração é o quê? De acordo com Fayol, a administração é diferente de organização. A administração tem um conceito mais amplo, que abrange aspectos como previsão, comando e organização por si só, que a não envolveria. Então vamos dizer que você está pensando, a administração é o todo, é o todo. A administração não pode ser resumidamente a organização. A administração significa muitas e muitas coisas. E no caso, a organização ela é só uma pequena parte da administração. Para Rafael, então, a palavra organização pode ter dois significados. Organização como uma unidade ou entidade social, no qual as pessoas se integram entre si para atingir os objetivos comuns. E ela pode ser formal e informal. Por incrível que pareça, isso daqui é bem cobrado na sua prova, perguntando o que é uma organização formal e informal. O que é uma organização formal? Uma organização formal numa empresa, ela é o quê? Ela é quando você vai lá e conversa com seu chefe, que você nem conhece, mas você conversa com ele sobre o trabalho, especificamente apenas sobre o trabalho. E a organização informal dentro da empresa é quando você já tem aquele seu amigo de sala e você faz o quê? Conversa com assuntos que são fora da empresa. São assuntos como futebol, família, essas coisas. E qual é o melhor? Na verdade, não existe um melhor nem pior. Cada um tem sua certa importância. Vamos levar em conta que uma empresa, você divide a sala com várias pessoas, mas você só vai conversar com cada um só o assunto que for pertinente à empresa. Com o recorrer do tempo, você já não vai ficar tão animado em trabalhar, porque vai ser um ambiente de trabalho cansativo psicologicamente. Mas vamos dizer que tem a parte informal. Se tiver uma parte informal, você vai pegar e na hora do lanche, até às vezes um pouco durante a hora do trabalho, você pode fazer o quê? E aí, como tá a família? Como foi o futebol? Isso diminui mais o estresse do trabalhador. Mas é aquilo, cada coisa no seu limite e no seu determinado tempo. Porque se a empresa for apenas uma organização informal, com o recorrer do tempo, ela vai deixar de... Como é que é? O funcionário vai parar de seguir suas obrigações para fazer coisas que não são pertinentes, de ficar conversando apenas sobre futebol, família, não vai dar tanta importância ao trabalho. Então tem toda uma questão de limites, cada coisa na sua hora e no seu tempo certo. 14 princípios de Fayol. Pelo incrível que pareça, isso daqui não é tão assim cobrado, mas é importante que você saiba, principalmente esse daqui, ó. Unidade de comando, unidade de direção, divisão do trabalho,
eu ver o que mais. Hierarquia. E também saiba esse daqui, centralização. Divisão do trabalho. Especialização. Opa. Divisão do trabalho. Especialização para eficiência. Isso daqui significa o quê? Significa que naquela empresa as pessoas vão estar divididas em pequenos grupos para fazer determinadas funções. Só que se aquelas pessoas ficarem fazendo aquela determinada função constantemente, elas vão se tornar especialistas naquilo, entendeu? Então, quanto mais aquele grupo for específico para fazer determinada coisa, mais especialistas eles se tornarão com o determinado tempo. Tem esse daqui, autoridade e responsabilidade, direito de dar ordens e esperar obediência, prestação de contas. Não é tão cobrado. Disciplina, depende da obediência. Comportamento e respeito, também não é tão cobrado. Esse daqui, unidade de comando e de direção aqui são os mais cobrados, porque geralmente eles dão uma trocada aqui para que você venha se confundir. Unidade de comando, apenas um superior. E no caso assim, você não vai ter vários superiores para que você não venha se confundir. Unidade de direção. Uma cabeça, mais um plano, mais um objetivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesse caso as pessoas têm que ter as pessoas têm que ter apenas um único objetivo na empresa, aquele setor, porque se você botar o seu empregado para ele ter vários objetivos, ele vai se enrolar. Então é melhor ele ter um objetivo só, concluindo um por um, e desse jeito ele vai fazer as coisas da maneira correta. Subordinação dos interesses individuais. Primeiro, os interesses gerais. Isso quer dizer, se você antes de pensar em apenas em si mesmo, você vai pensar no grupo todo. Vamos dizer que você vai lá no refeitório e você chega cedo e ainda não tem ninguém, você vai no refeitório. Tem 10 pães. Mas você sabe que depois vão vir outros funcionários. Você vai comer os 10 pães para depois deixar a galera com fome? Não, você vai comer um pão para depois para as outras 9 também comerem o pão. Você não pode pensar apenas em si mesmo, você tem que pensar em um grupo. Remuneração do pessoal, justa e garantia retribuição. Princípios de Fael. Concentração de autoridade no topo. Cadeia escalar. É a linha de autoridade em função do comando. Ordem. Cada coisa, cada pessoa no seu lugar. Equidade. Amabilidade, mais justiça, lealdade. Estabilidade de pessoal. Mais tempo, melhor para a empresa. Não há rotatividade. O que isso daqui significa? Significa o seguinte. Vamos dizer que é uma empresa que toda hora está constantemente saindo funcionário. Funcionários estão sendo demitidos. Isso causa problema. Por quê? Se a empresa tem um alto nível de rotatividade, isso significa que o quê? Se vocês vão ter que treinar mais gente. E se vocês sempre tem gente nova na empresa, nunca vai ter um especialista. Se nunca tem um especialista, isso vai diminuir a produção, a produtividade da empresa. Porque as pessoas ficam tão pouco tempo que elas ainda não chegam a se tornar mestres naquilo que fazem. E isso vai diminuir bastante a produtividade da empresa. Iniciativa, capacidade de envolver para assegurar o êxito de um plano. Espírito de equipe, harmonia
e força, sucesso. Lembrando, galera, que a organização aqui é uma organização linear. Se perguntar aqui para vocês, qual é o tipo de organização? É um tipo de organização linear. O que é uma organização linear? A organização linear é uma organização que dá ênfase em quê? Na hierarquia. Aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Na organização linear, as pessoas têm apenas um, um único líder. Um único. Isso cai. Então anota aí. Organização linear é igual à administração clássica. Teoria clássica da administração. Tem apenas um único líder. Diferente do que? Diferente da administração científica. A administração científica já tem uma organização funcional, onde o funcionário tem que dar satisfação a vários líderes. Elas têm vários líderes. Aqui não. Aqui na organização da teoria clássica, ele só tem apenas um único líder. Opa! Então vamos aqui, galera. Pausa o vídeo, tenta responder. Pausou? Conseguiu? Vamos ver. Alternativa C. Pausa o vídeo, galera. Tenta responder. Lá vamos nós. Alternativa D. Vamos aí, galera. Pausa o vídeo. Tentou responder. Alternativa B. Vamos aí, galera. Pausa o vídeo. Tentou responder. Alternativa D. Como eu disse para você, geralmente quando esses daqui são os mais cobrados, unidade de comando e unidade de direção. Então é bastante importante que você saiba a diferença. Agora eu vou entregar um presente muito legal para vocês aí. Muito, muito legal. E eu já volto. Então fala aí, galera, tudo bem? Então darei aqui um presente para vocês. Na descrição desse vídeo eu deixarei um cupom de 45% de desconto para você que quer assinar o Gran Curso Online. Se você não sabe o que é o Gran Curso Online, atualmente é uma das maiores plataformas de concurso daqui do Brasil. Aqui nela funciona como se fosse uma Netflix dos concursos públicos. Você vai fazer o quê? Você assinando a plataforma, você vai ter todos os cursos preparatórios da plataforma para você. Aqui você é só chegar, pesquisar. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui um pro TJ, que tem várias opções aqui de TJ. Vou pesquisar aqui pro da PM, que aparece para várias PMs. Então, abrir aqui o da Polícia Militar do Ceará. E não tem só para PM do TJ, tem para prefeitura, tem para todos os tipos de órgãos. IBAMA, tudo tem para você aqui. Ó, tem edital, tem simulado, tem a parte de recursos humanos, direitos humanos, administração pública. Isso daqui são cursos que vão do quê? Que vão do básico até o avançado. Aí, se você está se preocupando, cara, aqui também tem PDF. Tem também, são PDFs que são curtos e são diretos ao ponto. Se você também quiser, cara, aqui também tem a plataforma de questões, que ela já vem automaticamente para você no momento que você assina a plataforma. E são muitas questões aqui para você. São questões comentadas, cara, que realmente valem muito a pena. Então, se você se interessar, na descrição desse vídeo deixarei um cupom de 45% de desconto. Então, vamos aqui, continuar aqui para o quê? Para nossa aula. Todos os autores da teoria clássica descrevem a organização apenas em termos lógicos e formais e abstratos.
Apesar de considerar o conteúdo psicológico e social, nenhum deles deu a sua devida importância. O racionalismo da teoria clássica visa a eficiência do ponto de vista técnico e econômico, ou seja, a organização é um meio de atingir a eficiência máxima sob o aspecto técnico e econômico. Por este fato, alguns autores chamam a teoria clássica de teoria das máquinas. Isso também, geralmente, eles querem dizer o quê? Quer dizer que a teoria clássica é a teoria das máquinas, porque é como se a empresa funcionasse como literalmente uma máquina e os empregados fossem a engrenagem. Lembrando aqui novamente que dá ênfase na estrutura, visão no todo organizacional, atenção para a complexidade do trabalho do gestor. Enquanto a administração científica ela dá uma visão prioritária para a hierarquia mais baixa, que são os funcionários, os operários. Na administração clássica de Fayol, ele dá mais visão ao quê? A complexidade do trabalho do gestor. Teoria da administração, cara. Da teoria da administração. Administração como ciência, divisão do trabalho, especialização e coordenação, conceito de linha de staff, organização linear. Como eu disse para vocês, a teoria clássica ela é uma organização linear. É aquela organização que tem a questão da hierarquia do chefe, subchefe e o CEO, que ele comanda a empresa por completo. Mas os funcionários têm apenas um único chefe. Eles têm que obedecer, entre aspas, apenas uma única pessoa. E também tem a parte de staff. Quer dizer, staff. Staff é a parte de apoio. A parte de staff em si, ela não está na parte da linha. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui de como funciona isso. Aqui tem a parte de 3 funcionários. A esses 3 funcionários devem obedecer unicamente o quê? O chefe deles. E o chefe dele deve apenas obedecer a quem? O chefe do chefe. Só que aqui temos a staff. Conceito de linha. Isso daqui é a linha. Que é aquele que está mais embaixo, obedece aquele que está mais em cima. Só que tem a questão da staff, ela não obedece ninguém. A staff, o único objetivo dela é o quê? É dar suporte. Aqui no caso é o líder, mas também a staff poderia dar o quê? Dar suporte a esse chefe daqui de baixo. Mas ela não seria subordinada a ninguém e também não comandaria ninguém. A staff, mesmo estando acima desses outros aqui, ela não comandaria esses daqui de baixo. A função unicamente dela é dar suporte. Vou dar outro exemplo aqui para que você consiga entender o conceito de linha. Vamos dizer que tem esse chefe aqui, beleza? Daqui é o grupo A da empresa, que é o grupo B. Ó, esse chefe aqui da empresa aqui, do grupo B, o chefe do setor do grupo B, ele, no caso, não pode comandar os funcionários aqui da classe mais baixa do grupo A. Porque os funcionários aqui do grupo A têm apenas um chefe. Que no caso é esse daqui, ó. Mas
chefe desse daqui, do grupo B, é o mesmo chefe daqui, ó, do setor aqui do chefe do grupo A. Tá entendendo? Só porque esse daqui também é um gerente, ele também não quer dizer que ele possa comandar os operários do grupo A. Espero que vocês tenham conseguido entender. Os elementos da administração segundo o RIC. Aqui também é uma questão de IP mais POC3. Quem é o RIC? Ele também é outro teórico quanto à questão da teoria clássica da administração. Quando a prova quiser dificultar, ela vai perguntar sobre ele. Ah, mas na minha prova tem FAIOL e tem URC. Aí você marca FAIOL. Que é a mesma coisa. Planejamento, organização, coordenação e controle. A única diferença é que o URC ele adiciona o IP, que é investigação e previsão. Também é importante que você saiba. E no caso, se a sua prova dificultar, é importante que você saiba aqui sobre esses dois aqui, que certamente vai ser uma questão que vai fazer uma diferença, que é onde a maioria dos outros candidatos vão errar. Beleza? Também tem a questão do GULIC, que já adiciona essa parte aqui de assessoria, direção, coordenação. Mas essa daqui eu acho bem difícil cair, se no caso você venha fazer prova de ensino médio. Se você não vai fazer prova de ensino médio, eu diria mais fácil cair a questão do URC. Mas se você fizer prova de ensino superior, e eles quiserem dar uma dificultada para você que vai fazer, no caso, para arquivologia, para contabilidade ou para administração, tem grande probabilidade de também cobrar isso daqui se eles quiserem dificultar. Mas se no caso é mais saber a questão dos nomes, eles não vão perguntar tanto o significado de cada um. Princípios da administração para working, princípio da especialização, princípio da autoridade, princípio da amplitude administrativa e da definição. Princípios gerais da administração, da teoria clássica, divisão do trabalho, especialização, unidade de comando, amplitude de controle, organização formal e máxima eficiência. Apreciação crítica à teoria clássica, abordagem simplificada da organização formal, ausência de trabalhos experimentais, extremo racionalismo na concepção da administração, teoria da máquina, abordagem incompleta da organização, abordagem de sistema fechado. Isso aqui no caso, para quem nunca viu anteriormente, é onde são outros teóricos que criticam a teoria clássica da administração. E para eles, esses daqui são os erros. Que é uma abordagem muito simplificada da organização formal, onde faltou, de acordo com eles, falhou com trabalhos experimentais, de não ter feito muitos trabalhos experimentais. Extremo racionalismo na concepção de administração. Para eles, o que Fael fez foi apenas algo lógico, ele não inovou muito. Teoria da máquina, que é uma questão de, como eu já disse, a empresa, a organização em si funcionar como um mecanismo, a abordagem incompleta da organização, para eles ele não conseguiu finalizar 100%, e a abordagem de sistema fechado. O que é um sistema fechado? O sistema fechado é um sistema que é como se a organização da empresa não desse visão para o que estivesse acontecendo fora, como o psicológico dos funcionários, como também as mudanças do que o povo externo, que os clientes queriam. Apenas o que estava acontecendo dentro da empresa, que no caso é o sistema fechado. Como vocês podem ver aqui. Perguntou aqui a questão do significado de teoria da máquina. Então vou pausar o vídeo e vocês tentam responder, beleza? Alternativa D. A organização é vista como uma máquina com ações e reações similares a um engenho mecânico, existindo uma correlação determinista entre ações ou causas e os efeitos ou consequências. Como já foi mostrado para vocês anteriormente,
Também é cobrado muito a questão aqui da diferença de Taylor e Fayol, quanto à questão de suas teorias. Administração científica, administração clássica. Taylor, ênfase nas tarefas, Fayol, ênfase na estrutura. Taylor, aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional. Fayol, aumentar a eficiência da empresa por meio de formas de disposição dos órgãos componentes da organização e suas inter-relações. E nesse caso aqui, Fayol quer dizer o quê? Que tem uma visão onde o setor hierárquico tem que ser muito bem definido, bem alinhado. E se as pessoas que estiverem no topo souberem fazer uma boa administração, se especializarem, a empresa só vai crescer com isso. E a administração tem que ser em todos os setores de uma vez. Diferente de Taylor. E a administração tem que ter maior foco onde? Nos operários. Beleza? E tem que ser o quê? Bem conectadas. O que quer dizer bem conectadas? Quer dizer que elas têm que ter uma hierarquia bem estabelecida. Na de Taylor, um funcionário, ele tinha vários chefes. E isso prejudicava quanto à questão da comunicação da empresa. Fayol não. Fayol disse que apenas o funcionário deve ter apenas um chefe para melhorar o quê? Sua relação e comunicação entre os funcionários. Pausa o vídeo e tente responder, beleza? Em seus estudos, Fayol definiu princípios gerais para a administração, cenário alternativa que não apresenta um desses. Por isso que eu disse para você. Fayol, na parte aqui, ele não definiu comunicação total. Ele apenas definiu que a questão da unidade de quê? De comando. A pessoa tem que ter apenas o quê? Um único chefe. Então a alternativa B está errada. No início do século XX surgiu a abordagem clássica da administração. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Ford foi o seu principal teórico. Errado. Foi Fayol. Ford, no caso aqui, é a questão do teórico do Fordismo e ele também ajudou um pouco quanto à questão da administração científica. Então a alternativa A está errada. Fayol foi o representante da administração científica. Errado. Quem representou a administração científica foi Taylor. Os trabalhos de Taylor davam ênfase na execução das tarefas. Correto. Mas isso daqui está falando o quê? Sobre a abordagem clássica da administração. As teorias de Taylor e Fayol eram antagônicas. A resposta, no caso, é a alternativa D. Porque na alternativa C, que a gente está falando sobre a abordagem clássica da administração. E não sobre a administração científica. Então, a resposta correta é o quê? A teoria de Taylor e Fayol eram antagônicas, quer dizer que elas eram contrárias entre si. Algo que eu indico para você que vai certamente aumentar muito a eficiência do seu estudo, principalmente para você que tem pouco tempo para estudar e está começando agora, ou para você que já tem um bom tempo de estudo, mas também está com pouco tempo de estudar e quer aprender a revisar com melhor qualidade, eu indico para você o material do Aprovado em Administração. É um grupo onde contém mapas mentais, questões e vários resumos. Cara, vale muito a pena. Como vocês podem ver aqui, ó, é um mapa mental que só com esse mapa mental aqui dá para você responder muitas e muitas questões sobre a questão da administração científica de Taylor. Tem de vários assuntos, tem administração científica, tem administração clássica, de vários assuntos sobre administração. Ó, introdução à administração científica. Cara, como vocês podem ver, esses mapas mentais aqui salvam vidas e valem muito a pena. Caso você tenha algum interesse, vai na descrição desse vídeo e clica no link. Vale muito a pena. Se você tiver alguma dúvida, quer conversar comigo alguma coisa sobre concursos, tudo, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é só você ir lá e me mandar mensagem. Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, dê o like no vídeo e até a próxima. Valeu, falou e veja os outros vídeos aqui do canal.